eu pensava, eu tinha uma vida antes, agora eu tô aqui parada, era literalmente paralisada. Assim, que eu acho que foi o ápice da cannabis para mim, foi o dia que eu consegui me levantar sozinha. Então, essa integração do meu corpo físico com a cannabis foi um grande precursor de cura da minha vida. Estamos aqui gravando mais uma edição do podcast da Fitocanábica. Eu sou o Fabrício Pamplona, estou aqui entrevistando a Júlia Barreto, que hoje nos dá a graça da sua presença para contar a sua história. A ideia aqui dessa série é contar a transformação na vida dos pacientes pelo tratamento com a cannabis medicinal. E hoje eu vou entrevistar a Júlia. Júlia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, lá do início, como que tudo começou? Como a cannabis entrou na sua vida? Claro, tem alguns passos antes, né, que imagino que não foram fáceis. Eu gostaria que você começasse por aí. Então, bom dia, muito obrigada, né, Fabrício, e a todos por eu estar aqui agora, podendo compartilhar todas essas informações. Então, como tudo começou? Né? Há 5 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de miastenia graves, né? Através de um processo inflamatório do Covid. Né? Então, nessa época, muitas pessoas estavam passando, né, pela síndrome que a gente chama de Guillain-Barré. O Guillain-Barré, ela vem como esse precursor de uma crise, né? Então, antes desse diagnóstico, era uma pessoa normal, vivendo a vida com um corpo biológico ok, fisiológico ok, mas depois do processo do Covid, 8 meses depois, esse diagnóstico veio, né? E é uma doença neurológica rara, né? Nós não temos, a ciência não tem muita ainda literatura de como a cannabis age na miastenia graves, mas o meu caso, eu considero um caso, assim, de sucesso, né? Pelo tamanho da transformação que a cannabis fez no quadro em si, né? Então, durante esse processo de 5 anos, eu tive o diagnóstico da miastenia e logo depois, 1 ano e meio após, eu tive o diagnóstico de epilepsia, né? No lobo temporofrontal esquerdo. Então, a gente está falando de uma região ali onde a gente traz o problema de cognição, problema de memória, né? Então, todo esse processo foi muito importante a cannabis, né? O diagnóstico, para o meu caso, ele foi considerado rápido, né? Porque é uma doença considerada difícil de fechar um diagnóstico. Então, o paciente aí, a miastenia, a gente tem os 3 primeiros anos que são mais críticos, né? Para o paciente, que é onde realmente o paciente tem grandes chances de vir a óbito, né? Pela fadiga do diafragma, quando ataca o diafragma, né? Que a gente chama de crise miastênica. Então, o meu diagnóstico, ele se deu já dentro de uma crise. Então, eu caí no momento certo, na hora certa, com os médicos certos, e fui até um neurofisiologista que, a partir do meu olhar, já meio que entendeu o quadro, porque já estava uma época onde muitas pessoas estavam passando por Guillain-Barré, né? Por conta do pós-Covid. Então, ele meio que já deduziu, só que cerca de 1 mês depois que deu os primeiros sintomas, né? Começou os sintomas pelas mãos, tremor nas mãos, fraqueza, fadiga, sem conseguir segurar os objetos. E ela foi se alastrando, né? Porque é uma doença neuromuscular e ela vai atacando toda a musculatura, né, do corpo humano. Então, foi um diagnóstico rápido. Só que eu só fui ter o conhecimento de que, na verdade, não foi nem o conhecimento, foi mais uma intuição minha, de que a cannabis poderia me ajudar. Antes você estava usando corticoides, coisa assim? Só tratamento alopático. Então, eu fiz tratamento à imunossupressão, com corticoides, altas doses durante 2 anos e meio. Fiz imunoglobulina humana durante 2 anos e meio. Fiz o tratamento com o Mestinon, que é o tratamento
indicado para miastenia, né? Fiz toda a parte alopática, mas eu tinha a intuição, só que os sintomas, eles não melhoravam com a parte alopática. Uhum. Então, o que eu tinha, né? Nervo óptico pega, então, visão dupla, né? Você não consegue, tem uma vertigem nos olhos, enfraquecimento da parte da musculatura de boca para mastigar, de falar. Eu fiquei muito tempo assim sem voz, né? Com muitos quadros sem força nas cordas vocais. A parte digestiva, então, visceralmente, tudo é enfraquecido, porque tudo é uma musculatura, né? Perdi o sistema alavanca, né, da cintura pélvica. Então, essa doença acomete o corpo humano de uma forma sistêmica, né? Então, essa minha intuição de que a cannabis poderia agregar no meu tratamento, ela vinha durante esses 8 meses. Mas, para eu chegar na cannabis, não foi tão fácil, né? Eu cheguei aí a 3 médicos, né? 2 deles receitavam cannabis, né? Eram especialistas em neuromuscular, que ali a gente entra no grupo da esclerose amiotrófica, né? A ELA, e a miastenia, que elas se dão pelo mesmo caminho neural, digamos, neuromuscular, né? Neuroinflamação pesada. Exatamente. Que vai para os músculos. Exatamente. Então, assim, esses 2 médicos, como não há nada na literatura, porque a miastenia, dentro de um quadro neurológico, ela é uma doença que ela enfraquece os músculos e não traz a rigidez, era aí Diferente que estava... do Parkinson, da esclerose múltipla, Exatamente. É aí que estava o nosso segredo. O quê? Porque isso a literatura na época ainda não conseguia abranger, né? Não tinha esses dados. Então, o médico simplesmente olhou para mim e disse que eu não seria o rato de laboratório dele. Só que, nessa época, eu estava realmente muito debilitada, né? Então, a gente tem nessas doenças neurológicas, assim, sintomas como um excesso de salivação, né? O paciente tem que fazer a retirada da saliva, ela é diferente de uma pessoa que está normal, biologicamente falando. Claro. Inúmeras outras coisas, não conseguia ficar de pé, estava na cadeira de rodas, né, por falta dos movimentos. Então, eu olhei para o médico e falei assim, eu não preciso entrar em remissão, mas se eu tiver uma dessas funções orgânicas reestabelecidas, isso já é vida para mim. Então, porque ele dizia que não iria me dar a cannabis, não poderia me receitar, porque eu não entraria em remissão, aquilo não ia ser a minha cura. Só que o meu objetivo não era a remissão, era a melhora da qualidade de vida do dia a dia. É poder se levantar o pescoço, ter força para ficar ereta no corpo, parar de ter essa salivação, conseguir enxergar normal, né? Então, passei por esse médico, que foi o estopim, digamos, né? Passei por um outro médico, onde, inclusive, a gente teve uma divergência, porque nesse tempo que eu tive a consulta com ele, eu já estava fazendo uso da cannabis. Então, dentro da consulta, eu não consegui ter essa abertura, porque ele falou que era contra e ponto, não tinha como argumentar. Então, assim, a gente vai passando por profissionais, né, até chegar num profissional que olhe com a empatia, que foi no caso da minha médica, que me acompanha, né, médica psiquiatra, doutora Silvia Cardim, e foi ela que, desde o primeiro momento, olhou e disse, eu vou estudar, porque desde a primeira consulta que eu tenho com ela, ela falava, a cannabis é a solução. Vamos para cannabis, tenta achar um neurologista que te receite, porque eu não receito. Então, ela que estava sempre ali também comigo. Esses né? 3 médicos não tinham experiência com prescrição? Dois tinham, um não tinha. Legal. E os que tinham não quiseram pegar o caso. Sabe o que eu acho? Deixa eu fazer uma parte assim. Quando a gente compara, né, com esclerose múltipla e Parkinson, principalmente esclerose múltipla, tem muita evidência, tem muito estudo, né? Quando o médico olha só pela ótica do sintoma,
faz muito sentido o que você está comentando, né? Na esclerose múltipla tem rigidez, né, muscular, dificuldade de iniciar movimento e espasticidade, né? Essa é a rigidez, e que causa dor. Então, existe hoje um medicamento registrado que alivia esses sintomas. Se o médico olhar só para isso, ele vai falar, bom, o que você tem não se aplica, né? Mas o médico que entende profundamente o que a cannabis faz no organismo humano, fundamentalmente, que é reduzir a inflamação, causar uma neuroproteção e trazer um reequilíbrio, né, olhando integralmente para o ser humano, esse médico é capaz de entender e falar, não, há uma esperança. Né? Há uma esperança. É exatamente isso que a doutora Silvia conseguiu trazer ali nesse momento, olhar o ser na forma integral e de que não era necessário o caminho mas eu precisava da remissão, mas eu realmente precisava de um respaldo que só a cannabis poderia me trazer para reerguer, como se o castelo de areia tivesse caído, a cannabis trouxesse essa estrutura para eu poder fazer esse castelo novamente. Né, para eu estruturar, né, o corpo físico, a parte imunológica. Então, a miastenia é uma doença autoimune, né? Vamos falar de coisa boa agora. Como é que foi o primeiro dia que você recebeu o produto? Como é que você tratou? Como é que você se sentiu? Me conta dessa jornada. Assim. A primeira vez que a gente conseguiu a receita e comprar o óleo, para mim eu sentia, aquele dia foi um divisor de águas. Assim como eu tive uns 3, 4 dias durante esses 5 anos que foram grandes divisores de águas, esse foi o primeiro dia da primeira gota em que eu tomei, em que ali eu sabia que a melhora ia vir, que o avanço ia vir. E foi imediato ou demorou algum tempo? Demorou. Foram uns 2 meses para começar as principais mudanças, né? Então, a cannabis começou a agir, eu digo, de cima para baixo. Foi incrível, assim. Então, em cerca de 2 meses, por conta da visão, eu não podia mais dirigir, né? Então, nessa época que eu voltei a tomar cannabis, eu voltei a dirigir. Primeiro ela mexeu nos olhos, depois ela começou a mexer na parte onde eu já podia comer sozinha, voltar a mastigar. Depois ela começou a fortalecer minhas cordas vocais, trazendo essa força para a voz. Começou a agir na parte do sistema imune, né? O mais, assim, que eu acho que foi o ápice da cannabis para mim, foi o dia que eu consegui me levantar sozinha. O sistema alavanca, né? O conseguir se projetar nessa força. Então, assim, é muito forte como ela age no corpo. E como o meu corpo estava muito debilitado, então eu realmente pude presenciar a forma como ela se expressa no corpo humano. Né? Diferente, eu acho que, claro, você pega sistemas ou CIDs que são mais, assim, mais leves. Às vezes a pessoa, melhorei e tal, não sei. Pode ser que não sinta tanto, né? Mas como eu já não havia nem mais a marcha, a alavanca do corpo, então eu consegui presenciar, testemunhar esse movimento da cannabis, né? Então, por isso que eu acho que é muito Deixa eu forte. tentar entender numa linha do tempo, né? Você comentou 2 meses até sentir os primeiros sintomas. Se eu entendi corretamente, primeiro vai, como você falou, de cima para baixo, né? A voz voltando, o olhar melhor. Mas quanto tempo depois você levantou da cadeira de rodas pela primeira vez? Desses 2 meses. Os 2 meses. Então, desde o início da doença, que começou em março de 2021, né? Final do ano de 2021, né? Porque a miastenia, ela flutua, né? Então, tinha dias que eu estava na cadeira, tinha dias que eu estava no carrinho, né? Mas esse sistema alavanca foi a cannabis que me trouxe, né? Porque muito era o carrinho. E algum médico acreditava que você poderia encaminhar de novo? Que demoraria mais, né? Demoraria mais, o paciente pode sim retomar as funções orgânicas, mas assim, demoraria uns 3 anos, né? Que são esses 3 anos mais pesados da miastenia. Depois ela tende a se regular num sistema, né? Mas eu demorei aí cerca de 9 meses.
Para ao total. como você está hoje aqui. Não. Para estar como está hoje, foram esses 4 anos e meio mesmo, assim, de um tratamento intenso. Hoje já alcancei um platô, né? Hoje eu já consigo ter uma outra rotina, né? É um milagre, né? Imagina o tamanho da transformação disso na tua vida. Com certeza, com certeza. Como ser humano, como tudo, né? Me conta como é que era a sua rotina e como é que é a sua rotina hoje, assim. Sim, a minha rotina... bom, antes a minha rotina era muito ativa, trabalho fora, atividade, corrida, ondas, né? Um corpo normal, né? Normal ativo, né? Ativo, Atlético. normal ativo, né? Então, fazendo as coisas do dia a dia. Depois, hoje, eu já voltei a ter as habilidades, né, que eu tinha, claro, com menos intensidade, mas numa crescente. Comparado a antes, não é a mesma coisa, mas eu sinto que eu estou numa crescente, né? Que é possível, sim, voltar a ter uma vida regular. Muito legal. Eu não sei como é que foi o olhar que o médico percebeu quando ele deu o diagnóstico, você comentou, mas hoje eu vejo o brilho nos seus olhos. Sim, e eu acho que isso faz uma diferença enorme. Muito, muito. E foi testemunhado por todos, né? Então, a cannabis, porque todo mundo que me via dentro da clínica de reabilitação, aonde eu vou, né? Com profissionais excelentes que trabalham, minha fisioterapeuta, a doutora Vitória, ela trabalha com muitos pacientes neurológicos. Então, era como se eu estivesse sendo uma novidade ali para eles. Eles me olhavam e falavam, o que tu tá tomando? O que tu tá fazendo? Por favor, avisa pra gente, o que tá mudando? Eu falando, a cannabis, a cannabis. Então, todo mundo indo assim, né? Legal. Porque realmente tem uma mudança. Que diferença tem uma força. Essa atitude, né? Uma pessoa que encoraja o paciente e acompanha essa jornada. Exatamente. Versus alguém que diz, não, isso não é para você. Né? E fora na clínica de reabilitação, os próprios médicos. Então, a minha própria psiquiatra, assim, ela é testemunha desse milagre que a cannabis causa, que ela faz, né? Que ela entra no corpo humano e é capaz de mexer de forma celular, de forma estrutural. Então, para mim, é como se ela fosse uma grande proteção, né? Muito forte. Uma dúvida. Você já tinha tido contato com outros pacientes antes? Ou como é que você comentou do processo intuitivo, né? Mas você falou com outras pessoas ou não? Você falou, vou tentar. Como é que foi? Não sabia de muitas pessoas, mas já sabia do óleo, sim. Eu sou bióloga de formação, né? Então tá explicado. Então tá dentro ali tá dentro ali da turma. Então já imaginava, só que desde a primeira consulta ou segunda consulta que eu tava com a minha psiquiatra. Então é muito engraçado, porque essa médica que me acompanhou, a doutora Silvia, ela me acompanhou 1 mês antes de eu ficar doente. Então, ela conseguiu me ver 1 mês antes. Legal. Normal. Ótimo. 1 mês depois, quando eu apareci daquela forma, ela falou, a única coisa que pode ajudar é a cannabis. Que incrível. Quando ela já viu o quadro, ela falou, você precisa de algo que mexa em você sistêmico. Porque o corpo parou como um todo. Então, a gente não pode estar fragmentando. A gente precisa do ser integral e alimentar isso de forma integral. E só a cannabis vai poder fazer isso. Legal. E foi de fato o que aconteceu. A gente falou um pouquinho da rotina, né? E eu soube que hoje de manhã você fez algo muito especial. Sim, fazia 5 anos que você não vinha para Floripa. Sim. Me conta o que aconteceu hoje de manhã. Então, fazia 5 anos que eu não vinha a Florianópolis. Eu sou daqui, nasci aqui, mas moro muito tempo em Curitiba. Mas sempre estive por aqui, sempre, né? Nas ondas, surfando, sempre pela área. Mas 5 anos, desde que tudo aconteceu, até antes de ficar, foi o último lugar que eu vim, foi Florianópolis, mas depois desse episódio era impossível viagens, né? Por conta neurológica, por conta das convulsões que eu estava tendo. Então, hoje, todo o quadro ele é mais estável, né? Então, hoje eu já consigo viajar, estar aqui conversando. Antes eu não conseguia conversar há muito tempo. E você fez uma trilha hoje de manhã, não foi isso? Hoje de manhã eu fiz uma trilha, exatamente. Foram, acredito, 1 quilômetro de ida, 1 quilômetro de volta, né?
e consegui fazer essa trilha com marcha, com resistência muscular, sem entrar em fadiga. Então, antes de entrar na trilha, já fiz o meu jato de cannabis para minha medicação normal, né? Então, de manhã eu acordo, eu ainda faço uso de 2 antiepiléticos, né? E mais o uso da cannabis pela manhã, né? Então, ela que me dá esse respaldo, porque sem ela, se eu fico só com a medicação, eu tenho enjoo. Deixa eu explicar para a turma que assim, ó, essa trilha é na minha rua, por acaso. A Júlia tá lá no Beco da Lua. Ó, tem 2 dunas assim, ó. Não é uma trilha caminhadinha, tem que subir 2 dunas. Sim. Tem que ter força na perna, Sim. tem que ter equilíbrio. Tem gente que tem uma rotina assim sedentária e que tem dificuldade de fazer a trilha. Então assim, muito legal. Isso muito legal. É especial, não? É muito. E é o conjunto da obra, né? E se não, eu sinto assim, hoje senti muita diferença, porque ontem eu não havia tomado a cannabis. Uhum. Ontem eu já senti um pouquinho mais as pernas. Hoje, na trilha, tranquilo. Então, assim, eu sinto que ela trabalha dia a dia, mas ela também tem a reserva dela no nosso corpo, né? Interessante. Quantas gotas você toma por dia? Hoje eu tô tomando de 7 a 10 gotas por dia, né? Eu fiz a conta, a Júlia me mostrou antes o produto, são 100 miligramas por ml, então ela toma na faixa de 20 miligramas de CBD dia, que é uma dose baixa, é incrível, uma dose hoje de manutenção, né? Sim, sim. No início, quanto você tomava? Então, a gente começou por todo esse relato, né, do quadro ser muito sensível, a gente não saber o ponto em que relaxava muito a musculatura, a ponto de dar uma crise, né? Uhum. Então, a gente tinha muito cuidado. Então, a gente começou exatamente com o básico. 1 gota. Uhum. 1 gota por semana, por dia, numa semana foi testado. Aumentamos 2 gotas. Assim foi sucessivamente. Até eu chegar em 8, 9 gotas. Isso para o quadro da miastenia, né? Quando já entrou o quadro da epilepsia, que era um quadro que trazia rigidez, que trazia as convulsões, né? Que trazia uma série de questões ali, a dose aumentou abruptamente. Aí foram para 60 gotas dia, né? Porque eu precisava entrar nesse estágio de descanso, né? Que só o sono poderia reparar. E só a cannabis poderia me levar a esse sono que reparasse esse dano das convulsões. Você tomou então na faixa de uns 150 miligramas, que para epilepsia ainda é uma dose relativamente baixa. Exatamente. Tem paciente que vai a 600 miligramas. Exatamente. E esse foi o máximo assim que eu cheguei e realmente eu tive uma época que tinha dias que convulsionava 10, 15 vezes. Teve um ano novo, um dia 31 do ano de 2023, que foram 17 vezes num dia só, né? Então, sem a cannabis, eu acredito que meu corpo não tivesse aguentado, né? Porque é um gasto energético muito forte. No ano novo de 2023, de 23, só para você ver. 17 vezes. É. Quantas vezes você convulsionou no ano novo agora de 2026? Nenhuma. É incrível, né? É incrível. Que ótimo. Quanto tempo dura um tratamento? Assim, dura um frasquinho? Então, eu já cheguei a usar um frasco a cada 10 dias, né? Já cheguei mês a usar 3 frascos, de 3 a 4. Isso quando estava no auge? No auge. É. Agora hoje eu estou usando um a cada 2 meses, 2 meses e meio. Dá mais ou menos essa conta que você fez de 3, dá mais ou menos isso. Não chego a 1 mês de vidro. Legal. Não, eu falo isso porque ainda não é um tratamento barato, né? Sim, comparado, com certeza. Obviamente tem tratamentos muito mais caros. Sim. Mas hoje em dia ele está relativamente acessível comparado ao que já foi, né? E quando as pessoas veem o preço de um frasco, eles pensam, nossa, vai ser 300, 400 reais um frasco. Mas a tendência é a dose diminuir e o frasco durar mais tempo também. Exatamente. Então, assim, aquele momento crítico é necessário. A gente entender que, por mais que, né, precisa, porque senão o corpo não acompanha, né? Mas entender que isso também é passageiro, né? Não vir o desespero na hora da parte, né, financeira, que a gente sabe que, né, pega, mas entender que essa medicação ela é necessária justamente nesse momento mais crítico.
e que é esse momento, e depois faz essa manutenção, mas que também é necessária, que também não se pode deixar de tomar mesmo na manutenção, mesmo na manutenção. É verdade, isso acho que é um recado muito importante. Quando melhora, a gente tende a ficar mais negligente, né? A soltar. É. Então, assim, também já tive meus dias, passa um dia não tomo, passa o outro não tomo, mas é necessário. O uso contínuo, né? Mesmo que seja ali baixinha a dose, mas está calibrando, né, os motores todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Mas isso é típico do ser humano, né? A gente tem um problema, tem algo que resolve esse problema, quando o problema está resolvido, a gente Já tende a abrir mão. esquece, Mas lembra do que te trouxe até aqui, Exatamente. Né? Então, assim, hoje eu me encontro em remissão, né, da minha astenia. Então, mesmo ela em remissão, às vezes ela dá uma voltinha, assim, ela quer meio que dar uma fadiga, uma fraqueza. Mas essa cannabis que eu tomo de manutenção, ela que mantém tudo no eixo, né? Então, hoje tá aqui, sentada, falando, mexendo, gesticulando, olhando, né? Então, tudo isso faz parte dessa modulação que ela faz. Gravando podcast. E gravando podcast para, né, agradecer a essa força, né? Essa força da natureza, essa medicina que vem para tratar e que essa informação possa ser compartilhada, né? Com muitas pessoas. Legal, esse foi justamente o intuito, é o intuito dessa série, né? As histórias dos pacientes. E te agradeço pela generosidade de vir aqui contar a sua história. Eu que agradeço. Uma última pergunta, assim, como é que você enxerga o seu futuro daqui para frente? Eu enxergo, durante esse processo todo, eu acredito que, para mim, tudo que foi mexido num campo. E a cannabis, para mim, ela também trabalha dentro desse campo, né, que a gente tem. Então, para mim, ela não mexe só no sistema fisiológico, biológico, corpo físico, né? Ela trabalha outras camadas do ser, né? Então, eu digo que hoje, quando eu me vejo daqui para frente, é simples a resposta, eu me vejo feliz e alegre numa vivência só de viver e aproveitar, porque eu tenho agora essa sustentação de todo esse campo, né? E ela trabalha muito forte. É uma bênção, né? Você teve a sua vida de volta. Exatamente. Então, poder trazer através da cannabis as funções orgânicas que pararam, porque eu vejo 2 processos muito grandes, né? A UTI, onde ocorre uma morte física, uma parada fisiológica ali, o retorno dela, né? Porque as funções orgânicas, digamos, mortas, parada. Aí eu vejo o início da cannabis, o renascimento das funções orgânicas. Ela reestabelece a vida para eu conseguir sobreviver, chegar num outro percurso desse caminho e daí agora conseguir viver a partir da remissão. Ótimo. Né? Vou te dar a chance de dar um recado, uma mensagem que você queira, talvez para as pessoas que se encontram hoje na situação que você já teve, né? Com pouca esperança ou até desacreditado pelo médico. Com certeza. O recado que eu sinto em deixar primeiro que esse espaço aqui é muito importante. Eu agradeço muito porque durante a minha vivência eu pensava tudo que eu estou passando e eu nunca fui de compartilhar muito, né? Sempre tive mais fechada dentro desse processo, né? Mas enquanto eu estava fechada dentro do casulo, eu digo, né? Passando esse processo, eu pensava, isso não pode ser à toa, né? Eu pensava, eu tinha uma vida antes, agora eu estou aqui parada, era literalmente paralisada do corpo, e eu falava, tem que ter, né? E tem o porquê. Né? É trazer a mensagem, ser esse canal de que tudo passa, né? Que tudo é cíclico, mas que a natureza é cíclica e que o óleo faz parte dessa ciclicidade, né? Ela faz parte dessa natureza. Então, essa integração do meu corpo físico com a cannabis
foi um grande precursor de cura da minha vida. Legal, fico muito feliz. Todos os dias. E que todo mundo, e que isso possa, essa mensagem possa chegar para todos, porque muitas pessoas pós-Covid tiveram Guillain-Barré, ficaram paralisadas com sequelas cerebrais, com sequelas neurológicas e que até hoje impactam no dia a dia, na vivência, na qualidade de vida, né? E que a mensagem possa chegar a todos, né, do óleo da cannabis, do que essa medicação é capaz de fazer e de transformar, porque ela é capaz de fazer renascer um corpo biológico, né, fisiologicamente falando. Legal, fico muito feliz de te ver assim com essa energia, com essa força, com esse brilho no olhar, arro. E conversei hoje com a Júlia Barreto, famosa irmã da Má, que era como eu conhecia, agora conheço como Júlia. Adorei ouvir tua história, obrigado pela generosidade em contar aqui pra gente e para todo mundo que está nos assistindo e desejo muita força e luz na sua caminhada. Para todos nós, sempre, gratidão.